Tudo bem, meus queridos alunos? Com uma alegria nos encontramos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar dois temas, dividido em duas aulas: a diversidade de gênero, sobre as diferenças sexuais e as desigualdades. Vamos fazer uma primeira aula e depois uma segunda aula para completar o tema, porque senão o vídeo fica grande demais, tá certo? Então vamos lá. O tema é interessante, né? Nós vamos falar dessa diversidade. Começamos com essa imagem muito bonita, de um olhar distante e ao mesmo tempo indefinido, de várias ansiedades e que marca exatamente a natureza, né? Sobretudo da mulher, no sentido de esperar, né? Plenamente pelo respeito, pelo cuidado, pela dignidade. A ideia de uma sociedade, né, menos machista, menos misógina, e com todos os efeitos maléficos que nós temos vivido nesses últimos tempos, em razão de uma reação, né, de extrema direita no mundo como um todo, nesses últimos 5, 6 anos, que vai também causar extremismo no que diz respeito à questão da mulher, da diversidade de gênero, né? Então nós vamos a diversidade então entre homens e mulheres e a desigualdade. A primeira diversidade percebida é a biológica, em razão da natureza masculina e da natureza biológica feminina. O que compõe os órgãos sexuais, o aparelho reprodutor masculino e feminino, já evidencia para nós a primeira, né, demonstração aí das diversidades biológicas. As sociedades e a cultura, ao longo do processo histórico, nós vamos perceber que marcado aí esse processo histórico, relações entre homens e mulheres, em diferentes organizações, marcados por diferenças, por atitudes e também por cultura, que vai definir papéis, né, diferentes de região para região, país por país. E numa dada região nós vamos encontrar mulheres muito mais submissas, e numa outra mulheres que ocupam de fato seu protagonismo e transformam a sua realidade, pressionando por mudanças e pressionando por igualdade de direitos e de oportunidades. Então, contemporaneamente, nós podemos dizer que nós vamos ter também condições distintas, né? Nós percebemos uma vida nos países ocidentais e outra nos países muçulmanos. Os países muçulmanos extremamente conservadores no que diz respeito ao trato, né, com a mulher, que são obrigadas a usar a burca, que são obrigadas a cobrir o corpo, que não podem tirar a burca se não for na presença de seus maridos no interior de suas casas. Uma série, né, de imposições ao conjunto feminino, que naturalmente a gente entende que passa um pouco, né, o excesso de cobranças e de obrigações numa sociedade que acaba traduzindo, né, conservadorismo, machismos, violências em relação às mulheres. E, por outro lado, nós vamos ter um mundo ocidental, né, marcado por alguns avanços, né, conquistas que as mulheres ao longo desse processo histórico conseguiram também reunir, mas ainda marcado também por violência, por abusos, por agressões, que são temas que nós precisamos discutir exatamente porque nós precisamos também apresentar saídas, né, apresentar algumas respostas para que a gente possa elucidar esse grave problema social, né, que é um fato social. Então, entre as mulheres camponesas, por exemplo, as que vivem na cidade, nós vamos ter contextos de vidas diferentes, comportamentos distintos, cultura, né? As mulheres, né, campestres, elas assumem ali tarefas, na grande maioria das vezes, né, atribuídas somente aos homens, né? Elas ordenham vácuo, elas plantam a lavoura, elas trabalham com enxadão, com machado, elas cortam lenha, elas tomam todas as atitudes daquelas que seria atribuída, né, somente aos homens, né? E as mulheres do campo, elas possuem essa habilidade exatamente porque no campo vai exigir que as mulheres assumam outras tarefas, até mesmo de suas sobrevivências, né? Vão ser menos vaidosas às vezes, né, do aspecto de cuidar do cabelo, da unha e tal. Quantas delas têm seus calinhos nas mãos exatamente por conta de trabalhar com um trabalho mais pesado. Já no mundo da cidade nós vamos encontrar um outro contexto feminino, com uma outra tarefa, um outro papel, assumindo um outro protagonismo, e também em razão do acesso ao estudo, à leitura, de mais facilidades intelectuais, essas mulheres também tendem naturalmente a serem um pouco mais
dispostas a lutarem, né, por seus direitos, a cobrarem e reivindicarem direitos de igualdade, de oportunidades, assim como nós já tivemos como movimento sufragista, né? Então, nós vamos encontrar diferenças de homens e mulheres também relacionadas com as classes sociais, as classes mais altas, as classes mais baixas, né? As classes operárias, com certeza, nós vamos ter mulheres mais aguerridas, no sentido de ter que enfrentar os desafios da vida. Muitas delas não têm marido, não têm seus companheiros, algumas são obrigadas a criar filhos sozinhas, né? Em razão de morte, em razão de separações, em razão de perdas, em razão de uma série de fatores que separam casas, famílias, etc. E essas mulheres, então, precisam assumir esse protagonismo com muito mais evidência, com muito mais força, e, portanto, nesse conjunto de mulheres das classes mais baixas, naturalmente nós vamos encontrar mulheres que enfrentam desafios um tanto quanto maiores no seu dia a dia, né? Então nós temos aí uma foto bonita, né, das mulheres, sobretudo apontando as mulheres muçulmanas ali na foto, com o corpo, né, o rosto todo coberto, e naturalmente uma outra que também deve ter com certeza a origem oriental, muçulmana, mas que não está ali com o rosto tampado, já tem um batonzinho, né, já tem um adereço na orelha, o brinco, etc. A gente já vê a diferença aí, né? Então, a diversidade entre homens e mulheres como desigualdade, de modo geral, não universal, né? Diferenças sexuais, né? Com base para a divisão sexual do trabalho. A gente entende plenamente que a sociedade, ao longo desse contexto histórico, vem atribuindo aquilo que é tarefa da mulher e aquilo que é tarefa de homem, e muitas das vezes julgam quando vê uma mulher assumindo uma tarefa que lá na concepção ideológica, né, lá nesse aspecto cultural, associam que aquela tarefa seja de homens, como, por exemplo, dirigir máquinas agrícolas, né? As práticas sociais, significados aos elementos masculinos e femininos. Há também dentro dessa trajetória, principalmente em razão da ênfase de determinadas culturas, aquilo que é um papel só exclusivo da mulher e aquele que é o papel dos homens, e muitas das vezes não encontram aceitação para que um possa fazer ou ocupar o papel que seja, né, principalmente atribuído ao homem ou à mulher. O masculino associado à cultura, né, como aquele que é produzido, aquele que é o criado e tal, e o feminino associado à natureza. A natureza da menina é assim, a natureza da mulher é cuidar, a natureza da mulher é educar, a natureza da mulher é ser frágil. Então, há uma série de atributos, né, distintos, na grande maioria das vezes não verdadeiros, mas que infelizmente esses estereótipos, né, vão sendo reproduzidos ao longo do nosso processo histórico, apontando desigualdade, apontando violência, apontando uma série de fatores que vão gerar atrito social. Então, as práticas e as representações sociais, né, essas relações de poderes assimétricas, né, entre homens e mulheres, que é muito comum nessa sociedade. Uma das razões para que a gente encontre o número alto do feminicídio é exatamente o ódio da mulher, que assume um protagonismo econômico maior do que o homem. Há homens que não toleram, em hipótese nenhuma, que a mulher ganhe mais do que ele, que a mulher tenha mais importância do que ele no mercado de trabalho, que a mulher trabalhe fora e, portanto, seja notada, seja reconhecida, que outros homens olhem para ela e falem, nossa, que beleza, olha que, né, que protagonismo, que papel, isso, aquilo e tal. E tem homens que não aceitam isso de maneira nenhuma, e é uma das fortes razões para as agressões domésticas e também para a ocorrência do feminicídio, né? É o ódio contra a mulher, é o ódio da mulher ser mais do que um homem, é o ódio da mulher se predispor ou se despontar na sociedade mais do que o homem. Isso tem, né, causado índices altíssimos aí. Só agora nesse ano de 2020, né, nós tivemos na cidade de São Paulo 365, a estatística, né, 365 mortes de mulheres nesse contexto da violência, do feminicídio, né? A submissão, que está atrelada ao patriarcalismo, a maneira como a gente cria crianças. É muito natural a gente ver as menininhas, né, quando encontram as famílias e tal, os pais, as mães, os vovós, as pessoas mais, olha, menininha tem que sentar com a perninha fechada, não pode mostrar a calcinha, a menininha não pode ficar só de calcinha, a menininha tem que ficar assim, assado, enquanto que o menininho pode mostrar o pênis, o menininho tem ali, quando não um vovozinho daqueles mais
fusivos, vão falar assim, nasceu do saco roxo, me desculpem a expressão, né, gente? Nasceu meu netinho do saco roxo, quer dizer, coloca ali a genitália masculina como um grande troféu, como um grande trunfo, né? É aquilo que precisa ser mostrado, reverenciado. E a gente não vê a mesma coisa quando nascem meninas dentro dessa cultura patriarcalista. Ninguém fica, nasceu a minha menina de vulva roxa, de vulva vermelha, seja lá qual for a cor, né? Mas a gente não vê as mesmas expressões, a mesma festa nesse sentido. Então, quer dizer, não é fato de diminuir homens e mulheres, né, gente? Educacionalmente aqui falando, eu espero que vocês compreendam, né? É a ideia de que, culturalmente falando, as mulheres são criadas recatadas, presas, né? Ninguém chega para Mariazinha numa festa e diz assim, Mariazinha, quantas namoradinhas você tem? E já pro Joãozinho é natural que você chegue, Joãozinho, quantas namoradinhas você tem? E aí para Mariazinha pergunta, Mariazinha, quem é o seu namoradinho? Então quer dizer, culturalmente se estabelece que a mulher vai ter um só namorado, enquanto que o Joãozinho pode ter várias, né? Isso é cultural, gente. Basta a gente olhar e reparar nos nossos encontros de família, que vocês vão ver como esses exemplos que eu estou aqui trabalhando de um modo educacional, através da disciplina sociologia, que esses exemplos acontecem de fato. Né? Então, uma submissão da mulher em razão desse patriarcalismo, um modelo padrão dominante que criou mulheres assim e criou homens assados. Os homens que não podem dividir normalmente tarefas, né, domésticas, lavar a louça, arrumar o seu quarto e tal, enquanto que as meninas são obrigadas a arrumar a casa, arrumar inclusive as bagunças do próprio irmão. E o irmão cresce naquele conforto e na folga porque o homem não pode fazer tarefa doméstica. Isso durante muito tempo sobreviveu aqui no Brasil. Nos últimos tempos, vamos dizer que nos últimos 10 anos, felizmente isso mudou. Hoje nós temos homens assumindo papel doméstico, homens cuidando mais de filhos, trocando fralda, levando os filhos à escola, ao médico, participando das reuniões educacionais. Quer dizer, hoje nós temos homens mais participativos no que diz respeito à administração dos lares, etc. Até porque a mulher também assumiu hoje um trabalho fora de casa com muito mais ênfase, ganhou o mercado de trabalho. Então, muitas mulheres hoje têm que trabalhar em horários rígidos, né, em empresas ou no serviço público, tem que cumprir uma jornada de trabalho mais rigorosa, e o homem, que tem um horário mais flexível, acaba assumindo parcialmente essas tarefas no ambiente doméstico, fazer o varejão, supermercado, buscar e levar filhos na escola, cuidar dos filhos, trocar a fralda, levar ao médico, atributos que até um tempo atrás eram afirmados ou relacionados somente com as mulheres, né? Então os homens têm assumido, mas durante muitos anos, historicamente, né, gente, o modelo padrão dominante é a mulher em casa, cuidando, protegendo, e o homem é que fazia todo o desenvolvimento econômico de trazer a comida para casa, e sempre responsabilizando a mulher dos maus feitos da criação dos filhos, né? Então outras associações vinculadas também ao sexo, né? Atribuiu-se aí o que? Olha, homens, a racionalidade, a razão, o pensar crítico, o pensamento lógico, o cálculo, a ideia de administração, por isso que são políticos, né? E as mulheres, a afetividade, a emoção, a fragilidade, a intuição. Então são também momentos, né? São atributos distintos que se coloca aos homens e às mulheres, e isso tudo, gente, está dentro de um arcabouço cultural, né, da formação cultural, porque se a gente muda a cultura, nós vamos encontrar mulheres aguerridas, fortes, brutais, carregando objetos pesados e passando, né, muitas das vezes, lutando como soldadas, etc. e tal, e homens muito mais fragilizados, muito mais ligados à arte, à afetuosidade, né? Então, isso é cultural de fato, mas é algo que dentro dessa diversidade entre homens e mulheres é importante a gente retratar, porque isso cai nas provas. E o nosso objetivo aqui é tratar o conteúdo, ajudando a gente a pensar melhor a sociedade no que diz respeito ao gênero e também acertar as questões da prova e do vestibular, do Enem. Então, as representações, interpretações dos atributos femininos estavam, como eu disse, né, diretamente articuladas com a procriação, com a maternidade. Olha aí as estátuas, olha a obra de arte, né, que coloca a mulher como mãe, a reprodução desse papel afetivo materno, né?
Esse é o contexto histórico de formação. Assim se vê principalmente a mulher, né? Assim se aceita propriamente a mulher. A mulher que serve a comida do marido, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que tem o cuidado com a casa, que faz a quitanda, que prepara bem o lar, que os filhos vão todos arrumadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, de chiquinha para a escola. Então, isso é o papel feminino que a sociedade considerou certo durante muitos anos. E, portanto, hoje em dia é difícil a gente ir rompendo gradativamente com esse modelo cultural que já afirmou costumes, moral, conduta, e portanto, a gente encontra uma resistência quando a gente começa a mexer nesse ambiente marcado, né, pelo machismo, pela misoginia, né, por uma série de conservadorismo no que diz respeito ao trato, à lida, né, com a mulher. Então, as formas de viver e pensar o masculino e o feminino. Consequências concretas, vamos apontar algumas aí, porque eu já vou terminando essa primeira videoaula. Reforço, então, a estrutura familiar patriarcal, como eu já expliquei. A justificativa para a gente acentuar papéis sociais atribuídos a homens e a mulheres. Então, há ainda esses papéis, sobretudo no que diz respeito ao contexto profissional. A educação diferenciada, né, para meninos e para as meninas, como eu disse, a menininha tem que sentar com a perninha fechada. O menininho pode andar peladinho, que fica todo mundo aí, mostra para as moças, né, aqueles avózinhos. Eu mesmo já tive essa experiência de ver pessoas dentro do ambiente familiar mostrando para nenenzinhos, para criancinhas, quando não tem um ali mais jocoso, vai pedir, levanta a saia da moça, e o nenenzinho, o menininho vai lá e levanta a saia das mulheres. Então, quer dizer, já cria dentro desse ambiente um tanto quanto pernicioso, né, descontextualizado, com respeito, com cuidado, com afeto, né? E isso é importante a gente voltar a reconstruir para que a gente tenha respeito em relação às mulheres, uma sociedade mais respeitosa, mais justa, né, que olha com intensidade os valores internos, os valores de formação pessoal, moral e ética que cada um de nós temos, e não atributos corpóreos, e não seios, bumbuns, tórax, fortão, isso, aquilo e tal. Então é preciso que a gente entenda que esse processo é um processo de mudança contínua, gradativa, mas a gente não pode parar de falar sobre ele, né? Então, a reprodução de papéis sociais distintos, né? Brincadeiras que são de homens e de mulheres. Aqui a gente vê a menininha pulando corda, de chiquinha, de lacinho de fita rosa, o menino com a camisa da seleção brasileira jogando uma bola e tal, brincando de carrinho, brincando de boneca. Então, contextos distintos, né? E isso ficou ainda pior, né, gente, na campanha de 2018, quando muitas fake news que partiram aí da extrema direita, né, que acabaram elegendo o atual presidente, criou muitas distorções, né? Algumas delas agora ainda presentes na campanha para presidente, para a prefeitura de São Paulo. Eu tenho visto, né, propaganda falando que se o determinado candidato da esquerda ganhar, ele vai colocar banheiro misto, que as meninas vão ter que ir para o banheiro nas escolas públicas junto com os meninos, assim como levantaram o absurdo do tal kit gay, que o Haddad na campanha faria, quer dizer, várias fake news, muitas distorções, e é por isso que a gente tem esse assunto ainda mais comprometido, por conta desse ambiente político rivalizado e com pessoas mal intencionadas, que utilizam causas importantes que deveriam ser cuidadas por todos nós, usam exatamente as causas mais delicadas sociais para ficar ali fazendo questões políticas, acerramentos políticos baixos para sujar a imagem do opositor para que se dê bem. Quer dizer, robozinhos disparando milhões, né, de fake news o dia todo em WhatsApp de família, e as pessoas bebendo na fonte da ignorância, bebendo naquela fonte, né, de ódio, de intolerância, que vai gerar essa sociedade violenta como a gente está vivendo. Então, quer dizer, escolas de primeiro e segundo graus que durante muito tempo na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, atribuíram que a educação para mulheres era corte e costura, bordado, educação doméstica, enquanto para os meninos era educação tecnológica e tal, né? O mercado de trabalho e as profissões, aquelas, como eu já disse, são consideradas masculinas e aquelas são consideradas femininas, e esse contexto tem sido mexido um pouco em razão da ação das mulheres que hoje têm, aproveitando a mudança da Constituição de 1988 e outras legislações, entre elas o próprio direito de família, né, do Código Civil Brasileiro, que vem gradativamente mexendo com esses padrões, e as mulheres têm ocupado também esse espaço
no ambiente social e no ambiente político, né? Para vocês terem uma ideia, gente, o Senado Federal Brasileiro só tinha banheiro masculino dentro do plenário, só banheiro masculino. As mulheres políticas, senadoras, né, tiveram direito a um banheiro feminino dentro do plenário agora, em 2018. Foi quando as mulheres aí, 2016, né, foi quando as mulheres ganharam então um banheiro para elas dentro do plenário. Senão elas tinham que andar para ir lá dentro do restaurante para usar o banheiro do restaurante, porque dentro do plenário do Senado não tinha banheiro feminino. Para ver o tanto que eles consideravam que a política era coisa só de homem, não era um ambiente que a mulher deveria estar, e ainda não aceitaram. Olha como que demonizaram e criaram um transtorno em relação à ex-presidenta Dilma, que foi absolvida em todos os processos judiciais dela, gente. Gostando ou não da ex-presidenta Dilma, tudo que ela foi acusada foi injusto. Ela foi tirada do cargo, eleita de modo justo pelo voto, por pressupostos que depois todos se comprovaram que foram ilegais. E isso é lamentável, porque foi mais um degrau da pecha para colocar a mulher num degrau abaixo no que diz respeito à carreira política, à participação política também das mulheres, né? Então as mulheres têm que assumir esse papel de protagonismo para romper com esses papéis sociais, reproduzir o seu lugar, seu espaço, né? As mulheres aí vieram seguindo modelos de duas grandes, né, protagonistas dentro da Revolução Francesa, 1752, 1790, até chegar a 1990, o protagonismo de Olympe de Gouges, que na verdade era um homem, né, era um pseudônimo de uma mulher, a Marie Gouze, a Marie Gouze era uma dramaturga e usava o nome de Olympe de Gouges, exatamente o nome masculino, para poder divulgar sua obra, para que fosse mais aceita, uma vez das pessoas pensarem que era escrita por homem. E a outra foi a Mary, né, Wollstonecraft, que também assumiu um papel importante dentro da Revolução Francesa, né, referências históricas na luta pela transformação, ocupação do espaço feminino, né, depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, ela não concretizou a igualdade tão sonhada, então essas mulheres tiveram que ser cada vez mais efusivas na luta, né, porque elas foram totalmente excluídas da cidadania e do poder, né, e é por isso que o protagonismo dessas duas mulheres, né, dessas duas grandes figuras, Olympe de Gouges, que as pessoas achavam que era um homem, né, mas era o pseudônimo de Marie Gouze, né, e a Mary Wollstonecraft, que era também dentro aí da Revolução Francesa, que assumiu um papel importante porque era escritora, um protagonismo para ajudar as mulheres a romper com essas barreiras e conquistarem gradativamente seu direito no espaço, o direito aí àquilo que também congrega as mulheres, que são seres humanos e que também precisam de respeito, né? E aí, para a gente encerrar então, gente, as lutas das mulheres por direitos, as lutas do século XX, assumiram então duas direções. A primeira, uma luta de reivindicação, com um papel mais liberal, né, pela participação na esfera pública, com reconhecimento do direito à cidadania, o acesso ao voto, o movimento sufragista, está dentro desse movimento de reivindicação que tinha um cunho liberal, né, cunho liberal, isso é importante, cai nos vestibulares. E a segunda conotação do movimento de denúncia, né, eram movimentos aí de orientação socialista, né, socialistas utópicos, socialistas marxistas e anarquistas, né, pegando ali a pecha do anarquismo do Mikhail Bakunin, e elas lutavam contra o sistema capitalista, buscavam vaga no mercado de trabalho, mão de obra, queriam se qualificar e estudar, né, e automaticamente protagonizaram importantes lutas que foram culminar com o assassinato no dia 8 de março, que é o dia destinado às mulheres, né, no dia 8 de março, que 50 mulheres foram queimadas vivas dentro de um galpão numa fábrica de sapato, né, nos Estados Unidos, e Chicago, na cidade de Chicago. E a partir dessa data em que o patrão mandou atear fogo no galpão com as 50 mulheres que protagonizavam uma luta, né, uma greve ali, lutando e reivindicando por direitos trabalhistas e tal, mandou matar 50 mulheres no dia 8 de março. A partir daí, essa data veio gradativamente sendo incorporada até chegar ao momento, né, atual,
em que a gente considera hoje o 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Tá certo, gente? Eu acho que essa era a última. Aqui está a foto importante do protagonismo histórico, algumas imagens do protagonismo dessas mulheres ao longo do processo histórico, né? E eu queria aqui são só citações ligadas ao movimento sufragista, né? Que são detalhes que não vêm muito ao caso, né? Mas eu queria aqui, ó, essa foto. E homens envolvidos, né, no conflito armado, as mulheres, então, após a Primeira Guerra Mundial, elas passaram a ocupar o mercado de trabalho. Depois que elas ocuparam o mercado de trabalho, elas conseguiram aumentar a produção nos Estados Unidos. Quando termina a Primeira Guerra, que os homens querem voltar para os seus postos de trabalho, as mulheres falam, nós mostramos que nós temos tanta competência, até mais do que vocês, porque produzimos muito mais. Foi nas nossas mãos que nós não deixamos a produção americana cair. É em razão das nossas mãos que nós estamos cuidando da Europa destruída pela guerra por conta dos produtos que nós mulheres fizemos. Nós não vamos voltar para casa, não. Nós vamos continuar no nosso espaço, porque nós demonstramos a nossa aptidão, a nossa competência, a nossa habilidade, e é justo que a gente fique no mercado de trabalho aqui, né? Então foi bonito essa cena, né? Marcou essas mulheres lutando aí contra a subalternidade, né? A ideia de serem excluídas do mercado de trabalho. Também é importante lembrar do papel das mulheres durante o apartheid na África do Sul, né? Contra a segregação racial, lutando ali junto com Mandela. Sobretudo a esposa do Mandela, né? Assumiu esse protagonismo diante dessa luta. E é importante a gente chamar a atenção, para encerrar esse vídeo, também de Marielle Castro, né? Filha do Fidel Castro, que foi a primeira mulher a ser líder de movimentos feministas em Cuba, né? Assumindo esse protagonismo, que também eu gosto de lembrar, porque mostra que mesmo num país que as pessoas atribuem tantas coisas ruins, ditadura, ainda assim a gente vê o protagonismo, espaço, a conquista, a melhoria e investimentos feitos também por Cuba, e inclusive da própria filha do Fidel Castro, para mostrar que ele não era tão autoritário assim, né? Isso é importante, então. Também lembrar do movimento hippie, né? Tivemos uma participação importante das mulheres. Aí o nosso Martin Luther King, né? Para a gente encerrar, então, essa primeira nossa videoaula com o protagonismo de Martin Luther King, associado aí, né, com outras mulheres na luta pela intolerância racial nos Estados Unidos, juntamente com Mandela também no apartheid na África do Sul. Na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lutando também contra o fascismo e o nazismo, o protagonismo de algumas dessas mulheres marcantes que escreveram a história e traduziram dias melhores que a gente vive hoje, tá bom? Um grande abraço, e depois, seguindo a essa, nós vamos ter uma segunda aula que completa essa videoaula para não ficar tão extensa. Tudo de bom, um abraço.